Estou muito feliz pela sua presença a mais um podcast da Nova História Cast. Eu sou Lisbeth Sanches e aqui apresentamos temas muito importantes para a gente inspirar as pessoas que muitas vezes talvez se encontram na escuridão das suas vidas e a gente traça trajectos inspirando, trazendo pessoas que viveram na realidade talvez uma superação nos negócios, na vida pessoal, profissional. Então, para essa ocasião especial, eu tenho uma convidada muito especial, alguém que me acolheu desde o início que a gente se conheceu. Falou muito bem do Brasil, que eu sou peruana, e ela falava assim: o Brasil é um lugar muito bom de se viver. Então, assim, pessoas que amam o país, pessoas que são gratas à nação que vivem, muitas vezes têm muita percepção e muita garra de se superar em muitas áreas da sua vida. Seja muito bem-vinda, Edna. Obrigada, Lisbeth. É um prazer. Prazer meu estar aqui, né? E me sinto honrada pelo convite. Edna, para a gente conversar aqui um pouquinho, né? Para muita gente que te conhece e muita gente que vai te conhecer, conhecer a tua história, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, talvez profissional, né? Antes de começar, que é uma inspiração muito forte, o que a gente vai conversar hoje sobre a superação da sua doença. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória desde a sua infância. Bom, eu tive uma infância, no mínimo curiosa, assim, né? Diferente das demais. Eu quase não brinquei, né? Porque eu trouxe responsabilidades para mim muito jovem, muito cedo. Eu comecei a atuar como pessoa, me reconhecer como pessoa na sociedade com os 7 anos de idade. Com 7 anos eu vendia catálogos, eu já fazia parte dos grupos da igreja e sempre na direção, sempre no comando, sempre no. Eu posso dizer que sou aquela pessoa que nasceu para ser líder. E sempre que eu estou em qualquer coisa que eu vá fazer, se eu estiver na liderança, eu desenvolvo bem. Se não, às vezes eu me perco um pouco. Então eu sou aquela pessoa que faz questão ou que automaticamente já toma a direção das coisas, né? Em Uhum, tudo que vai fazer, né? E aí, foi o começo da minha história. Então, assim, eu já saí do jardim, eu já tinha 8 anos. uhum. Saí um pouco atrasada, né? Porque normalmente sai com 7 anos. Mas eu já sabia ler, escrever, eu já fazia crochê. Eu aprendi tudo isso no jardim. E aí, então, por isso que eu tô falando pra você que quase eu não brinquei. Porque eu já, desde muito cedo, já tinha uma outra visão de mundo, de vida, né? E aí, aos 11 anos, eu tive que assumir a responsabilidade de uma família. A minha família, né? Porque meu pai simplesmente saiu de casa. E aí, eu sendo a filha mais velha, arquei com a. Né? Você acaba pegando a Responsabilidade, carga, né? a responsabilidade acaba caindo para alguém, e esse alguém tinha que ser eu. E aí, assim, então você amadurece muito cedo, você acaba se forçando a. Se priva de algumas coisas, mas assim, de verdade, eu não me arrependo de nada e também não me lamento, porque eu acho que a minha trajetória, toda essa vivência, essa experiência que eu tive em assumir uma responsabilidade que não era minha e que também era, e é muito grande, me fez ser o ser humano que eu sou hoje, sabe? Essa mulher que muitos olham e dizem, essa mulher é uma potência, essa mulher é uma fortaleza, né? Ela é muito É uma uma força, força, isso. né? Então, assim, mas eu reconheço que essa força não vem só de mim, ela vem da minha fé. Tudo que eu sou uma pessoa que tem muita fé e, e sempre foi assim, né? Então, eu sempre fiz questão de dar exemplo para os meus irmãos, é uma coisa importante. Hum, Que além de ajudar minha mãe também, né, na convivência, não a criar, porque criar mesmo e filho só quem cria é mãe. Mas eu dei a minha parcela, né? Eu dei a minha contribuição. E não era fácil, porque na época esses 11 anos que eu tinha, que a gente pagava aluguel, a minha mãe não tinha emprego. E aí nós éramos seis filhos. E eu sendo a mais velha.
Então, eu cheguei a trabalhar, inclusive, comecei a trabalhar na secretaria da paróquia, trabalhava por meio período, então eu ganhava meio salário mínimo, que na época era R$ 130. Para poder ajudar com Pra- as despesas de casa, né? Isso, e tinha que rezar para ninguém ficar doente, né? Porque, na verdade, esses R$ 130, o aluguel era 60. Então, imagina, a gente tinha que viver com o restante que sobrava desses 130. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito... Aquela mulher, né, que... É guerreira, que toda mãe ela se transforma numa É. leoa, né? Ela se transforma num ser divino, né? Porque aí ela tinha que fazer a parte dela. Então, ela fazia pastel, ela fazia coxinha, a gente fazia... E os meninos iam vender. Então, assim, a gente viveu, sobreviveu e tá aí. E graças a Deus, graças a ela, a essa criação dela, que ela é muito rígida, ela é muito certinha, muito dos filhos seguir aquela. Então, graças a Deus, estão todos aí, cada um com sua vida. Ninguém se desviou, né? É. Isso é importante. Eu acho Apesar que do. a importância de uma criação, mesmo, né, na sobrevivência, como você fala, né, faz com que talvez o caráter, né, aqueles princípios que os pais passam para os filhos é muito importante, né? Sim, Porque é tipo, você lembra em algum momento da sua vida, se você vai tomar decisões certas ou erradas, você lembra a sua infância e a sua criação. Não é isso que me sim, ensinou minha mãe ou meu pai, mas essa referência é bem forte dos pais, porque sim, é a convivência, é a criação, né? Então, assim, eu acho que é um padrão que a sim, gente tenta seguir, né? sim, A gente se desvia. A gente não vai falar que a gente muitas vezes fez as coisas certas, sim, né? A gente fez muitas coisas erradas, mas no caminho a gente se acerta, né? sim. Então, E a gente, à medida que você vai tomando consciência, você vai arrumando alguns pontos que não foram legais ou alguma coisa que você fez. Na época você talvez não tivesse consciência de que era coisa errada, mas graças a Deus meu caminho foi muito, né, foi muito regido assim, muito certinho. Primeiro pela influência da minha mãe, pela criação dela e depois pelo meio que eu vivia, que era da igreja, né? Então você vai tendo um discernimento melhor e maior do que as outras pessoas. e eu acho que a maturidade chega muito cedo para as pessoas que estão no meio assim, de alguns, de alguns ambientes. Não vou Sim. falar de ecossistemas, que isso aí veio Uhum. depois de alguns ambientes saudáveis, né? Saudáveis. Porque a gente vê, talvez, por exemplo, ir na igreja. A igreja é um ambiente saudável porque se fala, mesmo que tenha talvez alguma coisa errada no meio dos pastores, não é o que você vai seguir. Uhum. Talvez siga, como é que se chama? O que você sente. Porque criança é muito intuitiva, é muito do bom, do bem, né? Sim. E às vezes a gente não vê com toda essa maldade. E esse reforço aos 11 anos é muito. Eu vivi essa fase também e assim, eu gostei muito de, talvez, né? Eu já comentei com vocês que Uhum. tinha esse pensamento de ser freira e tudo mais. Eu também. Eu ia ser freira, viu? Até meus 22 anos. Aí Jeová veio e me desviou do caminho. Meu Deus. Aí todo mundo acha engraçado. Como assim Jeová? É Jeová. Porque meu companheiro é Já, Jeová me tirou do caminho. eu acho só te desviou porque o nome era Jeová. Então as pessoas acham engraçado, porque, né, Jeová é Deus. Então, É, é. ai, Deus. Mas acaba sendo engraçado realmente, né? Teve meu olho tá mexendo demais. E assim, quando a gente se conheceu, por exemplo, né? Depois de tudo, né? Uhum. Eu, sabe, acho que se conectou assim bem, porque eu sou também um pouco A ou B, não sou muito do meio-meio. Quando eu quero fazer acontecer ou quando eu vou falar algo, eu já vou na direta, Sim, né? é. E, Só que você é aquele jeito doce, né? né? Você tem seu jeitinho doce. Já eu já sou um doce, um jeito mais. E aí, depois dos seus 11 conheceu né, o Jeová, né? É, com Como é 22 eu que, conheci. e aí, depois, que aconteceu? O que Aí vim que para São você... Paulo. Uhum, Eu morava no Piauí, sou natural do Piauí. uhum,
E aí eu vim para São Paulo. Lá eu desenvolvi. Quando eu trabalhei meio período na Secretaria da Paróquia, quando era menina, logo em seguida veio a rádio. Então eu trabalhei na rádio há alguns anos. Vim para cá passar férias. Isso em 1998. Nossa. Eu vim passar férias em São Paulo e nunca mais voltei. Aí, acabei ficando. Mas eu tinha também um anseio e uma vontade de. Eu vivia dizendo: eu quero ir para um lugar onde ninguém saiba quem sou eu. Quando alguém perguntar, quando eu falar meu nome, ninguém sabe quem sou eu. Nossa, forte isso. Porque é como se eu quisesse reiniciar a minha vida. Por quê? Porque na cidade pequena, tudo que. Se você faz algo de bom, as pessoas falam. Se faz algo de ruim, as pessoas falam. E eu cheguei num ponto que eu cansei daquela vida, sabe? Daquela coisa de todo mundo saber de você. Ainda mais eu, que era uma pessoa pública. E aí eu falei, eu sempre falava isso. Eu falei, sabe, eu quero ir para um lugar onde ninguém me conheça, onde ninguém nunca ouviu falar de mim. E aí eu vim para São Paulo e resolvi ficar. Cheguei aqui em dezembro de 99, dia 31 de dezembro de 99, dia 17 de janeiro de 2000, eu já estava trabalhando na região da 25 de março. Nessa empresa eu trabalhei 10 anos. Depois eu saí, fui ser gerente de ótica no Shopping Light, fiquei lá algum tempo. Depois voltei de novo para a antiga empresa que eu trabalhei 10 anos e que eu tinha saído. Saí dessa empresa, entrei numa outra, que foi Comercial Lúcio. E aí foi meu último. Quando chegou o dia que ele me dispensou, eu falei, a partir de hoje eu não trabalho para mais ninguém. Eu agora vou regir a minha vida, agora a minha vida vai ser eu que vou tomar conta. Jeová também disse, então acho melhor mesmo, você não vai mais trabalhar para ninguém. Aí foi onde eu comecei a empreender. Foi onde eu abri o primeiro box. Aí veio, eu já fabricava, né, antes de terminar, de sair do trabalho, eu já fabricava, inclusive eu vendia mercadoria para esse meu último patrão, né? A gente até lançou uma tiara na época, e aí ele levou e mandou copiar na China, aí já, né? Mas eu já fazia isso, né, esse trabalho. E aí eu decidi. Isso em 2011, a gente já começou. Eu comecei a empreender, abrir a minha própria loja, e já depois veio outras, né? Veio outros empreendimentos, veio outros locais, mas nunca tive sorte com funcionário, né? Nunca deu muito certo. E é isso. E trabalhamos na rua, né? Na época que o Saara pegou fogo, a gente trabalhava na rua. E é isso. E de lá para cá, aí veio a pandemia, de 2020, a gente fechou, né? Eu fechei a loja, não abri mais. Continuei atendendo meus clientes, mesmo via Zap, né? Em casa, eles faziam o pedido, eu produzia e eles iam lá retirar, alguns eu ia levar. E é isso. Olha só, o que você falou, a importância de a gente fazer a inovação dos nossos negócios, né? Uhum. Porque a gente sabe que o boom da internet foi na pandemia. Uhum. E a gente viu que se não há preparação, há uma antecipação, ninguém previu a pandemia, Sim. ninguém. Mas a gente, por talvez não ter esse estúdio do mercado, das coisas que estavam vindo ali, sabe, devagarzinho, a gente não conseguiu prever, né, para o nosso negócio, porque Sim. eu sou prova real de que os meus clientes já tinham previsto. Aqueles que estavam lá no meio dos ambientes, né, de se preparar, eles talvez assim, eu falo assim, nem tinham previsto, mas eles já estavam num nicho que talvez, assim... Eu acho que quem não parou, conseguiu crescer. Esse meu irmão que eu falei para você, ele não parou na pandemia, ele trabalhou muito. Né? Porque a construção, né? Construção não parou. Eram poucos setores que continuavam funcionando, né? Sim. Então, assim, e assim, a gente não pode, né, colocar em parênteses que foi o que não foi, mas eu acho que uma preparação para uma antecipação de qualquer coisa, a gente tem que ter uma... Faltou o X-Carrier nessa época pra gente. no 2020. Viu, gente? Aí de casa, a gente tá num treinamento muito espetacular, extraordinário.
extraordinário mesmo. Ontem, quando eu falei lá que eu estava muito feliz de estar ali, eu realmente estava sentindo a Olha, felicidade ali, sabe? olha, o Pex Denise está arrasando com esse treinamento no scale. Olha, vou te falar, está sendo sensacional esse produto. Até para mim, que eu conheço muitas áreas, mas sempre eu quis vender um infoproduto. Mas eu não tinha esse conhecimento do como, por onde começar. É, realmente ele está mudando vidas. A conversa que ele teve lá naquele dia X dele lá foi. É, Eu acho que ele nem imaginava que daquele dia em diante ele ia mudar a vida de tanta gente, né? É, essas coisas de Deus é assim. Edna, assim, eu tenho assim acho que uma sensação, sabe, quando eu te chamei Hum, para participar num evento, né? Aí eu fui incomodada, sabe? uhum. Era que horas que eu te chamei? 7 horas da noite foi que eu te É, eu chamei. nem lembro, mas acho que foi à noite, sim. E aí eu senti assim, tipo, chama ela, porque todos os meus convidados estavam confirmados. Sim, Mas depois, passando para 10 horas da noite, muita gente desistiu. sim. E aí eu fui chamando o Kinder, Uhum. mas para chamar você fui incomodada. Você vê, é Deus agindo, né? Então, assim, eu acho que a sua fé, como você disse, é muito forte. Minha fé. E eu queria falar falou um pouco da sua trajetória até, né, o fechamento do seu empreendimento, né, naquela época ainda da pandemia, né? Uhum. Eu queria falar um pouco da sua superação a muita, como que a gente pode falar? Ao que muita gente às vezes deixa de lado, a saúde. Sim. Eu quero que você nos dê um pouquinho, uma dose dessa força que te deu como superar essa doença que muitas pessoas atravessam, atravessando, que é o câncer, né? Que é Eu, uma... gos- eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua doença, porque a gente sabe que hoje em dia está livre, né? Sim. É, ainda estou em acompanhamento, porque durante Então, 5 anos você faz um uhum, acompanhamento, né? Eles não te dão alta até 5 anos, uhum, mas os exames sempre estão ali, os uhum, exames, eu estou naquela fase dos exames de a cada 6 meses, uhum, e não é fácil, e é uma doença que ela está crescendo. E eu digo para você que 95% das doenças são psicológicas, só que elas existem. A doença, ela existe. uhum, Só que 95% delas é psicológica. Porque eu tenho consciência de que eu criei um problema na minha tireoide, uhum, que eu resolvi deixar pra lá. Eu tinha 18 anos. uhum, Não, minto, não tinha 18. Eu tinha 30 anos. uhum, E aí, super saudável, porque eu sou aquela pessoa que eu nunca, nem dor de cabeça até meus 35 anos eu não sentia. uhum, Dor de dente eu não sentia até hoje, graças a Deus. uhum, Então, assim, eu sou uma pessoa muito saudável, mas, assim, acontece alguma... Quando vem, uma coisa vem, aí veio problema na tireoide. Primeiro veio uma hepatite, que eu peguei no salão de manicure. Cuidado, viu, meninas, quando vocês forem a manicure, com material usado. Se você puder ter a sua própria lixa, sua própria toalhinha, tudo seu é melhor. E no bolsão, assim que abriu, ele tinha um salão. E foi ali. A moça cortou meu dedo com a lixa. E aí veio uma hepatite, uma doença séria, para uma pessoa que não sabia nem o que era dor de cabeça. E aí, assim, os médicos, eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui o primeiro médico ali na Lapa, ele disse assim: Nossa, você tá muito mal. Com essa coisa. Eu falei assim: Nossa, doutor, ainda bem que eu sou uma pessoa forte, né? Porque se eu fosse fraco, eu ia cair dura aqui agora, né? Aí, eu toda a vida fui assim, viu? Eu sou meio. Aí, eu rio na hora que não é pra rir. Aí ele, tudo bem, me mandou para uma outra médica e ela disse assim: Olha, esse é um problema, tem dois caminhos. Ele
pode se tornar crônico, que é o que não pode acontecer, mas você vai para casa e você vai ficar em casa e pode se curar aí mesmo. Eu falei, então pronto. Quando eu saí daquela sala, no meio da rua, que era aqui na Paulista, eu fui com uma vizinha e eu disse para ela assim, sabe assim, quando você para, eu disse, escuta aqui, se Deus diz que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão dele, então o que está acontecendo comigo é a permissão dele. Senhor, eis-me aqui. Pronto, ali acabou toda a minha dúvida, acabou toda a minha angústia, acabou toda... sabe assim, eu vi eu senti uma força crescendo dentro de mim que é como se eu não tivesse problema nenhum. Fui para casa, fiquei na casa do meu irmão, sendo cuidado, né, minha cunhada... Meu sobrinho era bebezinho, eu ficava... Ela saía para trabalhar, todo mundo, e eu ficava cuidando dele à distância. E aí sempre Deus falou comigo. Deus sempre foi de falar comigo. Gente, é surreal. Minha relação com Deus é muito... Eu costumo dizer que quando eu resolvi tirar a minha máscara diante de Deus, que a minha vida mudou 100%. A minha relação com Ele mudou. O que é tirar a máscara diante de Deus? É você dizer aquilo que você sente, apesar dele saber. Mas você externar isso. E você falar. E é porque as pessoas... mas falar isso para Deus pode ser... Não. A minha relação com Ele é tão assim que eu me sinto à vontade de falar. E às vezes até de dizer algumas coisas que não deveriam ser ditas, mas depois eu peço perdão e peço. E me perdoa, Senhor, meu momento de fraqueza. E é sobre isso. Então, assim, Deus fala muito comigo. E aí, usou meu sobrinho para falar comigo durante esse processo. Meu sobrinho que nem falava, mas aí ele ficou. Ele começou a falar, Éda. Falei, meu Deus, será que ele tá falando meu nome? Na hora que eu falei isso, ele olhou para mim e fez uma carinha assim e disse, Éda. Aí eu senti. Eu falei, eu sei, Senhor, o Senhor está falando comigo. O Senhor está dizendo que o Senhor é comigo e que isso aqui, esse mal não vem para me derrubar. Pronto. Fiquei curada. Eu só tomei água de alho com limão. Acredite se quiser. E aí foi uma outra etapa, nesse mesmo período, aí o médico já fez outros exames, aí achou minha tireoide alterada e não sei o que, então vamos fazer. E eu tinha que passar aqui nesse hospital chamado Emílio Ribas. E aí minha comadre, minha cunhada dizia que todas as vezes que eu vinha, quando eu chegava em casa, ela disse que eu chegava transtornada. E eu não percebia isso. Mas ela disse para mim, ela disse, Edna, é incrível, mas toda vez que você vai nesse hospital, você chega diferente. Aí, no dia que eu fui para me levar o resultado dos exames, para receber o resultado dos exames, eu entrei lá dizendo para Deus, pedindo a Deus, Senhor, que seja a última vez que eu vou entrar nesse hospital, porque o hospital, o Emílio Ribas, a entrada é um cemitério. E lá só tem doenças infectocontagiosas. Então, não é um ambiente assim dos melhores. Ele é um ambiente meio carregado. Pesado. Mexe com você, mesmo que você tenha a cabeça boa. E assim foi. Quando eu cheguei, o médico falou, me deu alta e falou que eu estava tudo ok, só pediu para mim ter um cuidado com a tireoide. Fui, fiz os exames. As médicas passaram remédio, meu pescoço estava dessa altura, meu olho estava saltando muito, inclusive você vê que ele é maior, justamente por causa da tireoide. E aí eu resolvi parar. Falei, mamãe, eu não vou... A partir de hoje, eu entrei num acordo com a tireoide. Nem ela me procura, nem eu procuro ela. Minha mãe disse, minha filha, mas isso mata. Eu falei, se eu tiver que morrer, disse, então vai ser assim. Mas eu não vou mais mexer um pauzinho para... E assim foi. Eu falei, sabe por quê? Porque a partir de hoje eu decreto que eu estou curada. Em nome de Jesus, é claro. Em nome dele. Tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer... Você falou para mim, amanhã a gente se vê. Eu falei, se Deus quiser. Por quê? Porque ele é o dono da vida e se ele não permitir, a gente não faz nada. E aí assim foi com o câncer. Por que eu digo que é psicológico? Porque tem muitos sofrimentos na vida da gente, no dia a dia a gente tem muitas questões que a gente às vezes não externa, não bota para fora e você vai só acumulando. E aí o corpo reage. Mas esse corpo reage tanto para criar uma doença também como para curar essa doença. Tudo é questão da nossa mente, da nossa força interior, do nosso acreditar, da nossa ter fé. E aí, para mim, então, uma pessoa que sempre foi saudável, de repente, um belo domingo eu ia sair de casa, ia visitar uma amiga que mora perto do Vovó Zuzu. E aí me veio assim na mente uma coisa interior. Eu falei, meu Deus, tanta gente que sai de casa e não volta, né? E era um domingo, e domingo, você sabe, o centro de São Paulo é muito deserto no domingo. Só tem mais ou menos as pessoas em situação de rua. E eu falei, será? E já era um pouquinho, já era umas 2, 3 horas da tarde. Será, meu Deus, Senhor, se eu tiver que ir para esse encontro, para essa reunião, para essa visita, e não, o Senhor me dá um sinal? Aí eu levantei o braço.
Quando eu levantei o braço direito, eu percebi como se fosse uma íngua no meu braço, entendeu? Na minha axila. Aí eu falei, oxi, que coisa mais estranha. Mas aí eu falei, bom, deve ser uma íngua. Mas para ser íngua, eu tinha que ter alguma inflamação, alguma coisa, né? Alguma coisa tinha que estar ruim em mim. Eu falei, bom, minha mãe sempre diz que íngua, 15 dias ela desaparece. Mas na hora, assim, já veio aquela, sabe? Uma coisinha na mente. Como se fosse me preparando. Aí eu comecei a pesquisar. E aí vi que podia ser. Aí não sumiu. 15 dias não sumiu. Eu morava em frente ao Mama. Aí fui uma consulta. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, ele é perfeito. As pessoas que estão no comando é que são as causadoras de grandes problemas. Muita gente fala do sistema de saúde que o Brasil tem uma gestão, né, muito boa, né? E acho que não tem outro lugar Não assim tem. na América Latina que Não, tenha não, esse. a nível mundial. Então, assim, como é que se chama? Ele é assim, falando, uma gestão muito boa, né, para todos, né, que talvez Sim, não tenham essa facilidade de poder pagar. de poder pagar. E aí é onde eu te digo que entra Deus novamente na minha vida. Por que, que eu me sinto apta a falar de fé? Porque eu vivo. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo. E há alguns anos a minha vida é literalmente viver pela fé. E aí eu achei estranho. E outra coisa, aí você não. Até você completar 50 anos, você não pode fazer um exame pelo SUS. Se você quiser fazer o exame de mama, por exemplo, uma mamografia, você tem que ter 50 anos ou ter um histórico na família. E eu não tinha nenhuma das duas coisas, nem a idade e nem o histórico na família. Mas aí apareceu esse caroço na axila. Fui lá, o médico pediu, me mandou para o do Carmo, fiz a mamografia. No dia que fui para receber o resultado, disseram que estava inconclusivo, que eu tinha que fazer novamente. Mais um pouquinho de atraso, né? Fiz novamente, me mandaram lá para o AMI Burrol, que é aqui na Consolação, é aqui perto. Fui, aí fez o exame, fizemos uma biópsia. Uma médica até chinesa. Aí, quando veio o resultado positivo, carcinoma maligno da mama direita. Aí começou, né? Quando você recebe um diagnóstico desse, como é que eu vou dizer? É como a vida perde a cor. De repente fica tudo cinza. E aí vem um monte de coisa na sua cabeça, sabe? Vem um turbilhão de coisa na sua cabeça, falta o chão e aí você fica. De repente parece que eu vou morrer amanhã. Meu Deus. Uma doença dessa, né? Uma coisa tão. Mas aí, beleza. Foi tratado como câncer de mama, só que na minha mama não tem nada. A não ser umas calcificaçãozinhas que é benigna, não tem nada a ver. E aí, vou fazer o tratamento. Foi muito rápido, né? Do AMI Burrol. Quando eu recebi o resultado, no mesmo dia já me encaminharam para assistência social de lá, para já pegar uma vaga. E já me vim cair no melhor lugar que se alguém tiver câncer, pode ser tratado, que é no ICESP. Né? Que fica aqui na Arnaldo, Dr. Arnaldo. E é um atendimento surreal. Tudo isso meu feito pelo SUS e eu nem me lembro que é SUS. Porque é uma coisa de primeiro mundo, o tratamento é de primeiro, é surreal. O atendimento, o tratamento, tudo. É uma coisa assim fora do comum, porque quando eu recebi esse resultado, eu saí dali já dizendo, né? Isso foi dia 22 de novembro de 2021, foi 2022, eu nem gravei. E aí eu já saí, nesses dias eu vim ouvindo muito um louvor que fala, né? Que eu vou impactar. Né? Que tudo isso que eles estão fazendo é para quando eu voltar. E me ajudou bastante. Mas assim, a minha fé, e um dia numa das minhas consultas, eu vi uma moça também que também estava passando pelo mesmo problema, e ela disse assim, imagina, você acha que eu vou deixar a peteca cair? Nunca. Nunca. E naquela hora ali que eu vi ela falando aquilo, eu falei, e parei e passei, eu falei, realmente, eu não sou um número. Eu não sou uma estatística. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não sou pouca coisa. Nós não somos pouca coisa. Então, peraí. Isso aqui não veio para me derrubar, não, mas vai me fortalecer.
E aí eu pedi, Senhor, todas as vezes que eu for fazer a quimioterapia, toda vez que eu entrar naquele hospital para fazer, que seja como eu tomar água, que ela faça o que tem que fazer, que ela seja eficaz, que ela destrua o mal que tem que destruir, mas que eu não sinta nada. E que eu, do jeitinho que eu entrar, que eu saia. Eu saio até melhor. E aí, durante todo o processo, foram 12 quimioterapias. Todas elas eu dizia para a enfermeira que tinha Jesus Cristo estava ali segurando minha mão. Eu não sentia nada. Eu não senti nada. Eu não senti uma ânsia. Eu não senti nada, comadre. 13 dias depois da primeira quimio, meu cabelo começou a cair. Meu cabelo estava do tamanho do seu. É. Aí eu tive que cortar. O professor adorou, vim fazer me rapar careca. Rapar careca, ele adorou, viu? E aí, depois, logo seguido também, ele já rapou também a dele, foi muito engraçado. E aí, depois foi depois das 12 quimioterapias, deu um intervalozinho, aí foi feita a cirurgia, foi feito todos os exames, a doutora disse assim, olha, para ter na axila, teria que ter um nódulo em algum outro lugar, tinha que ter o primário. E, né, e nós não estamos achando, não tem nada em você, e nós vamos virar você do avesso. Eu falei, que seja. Mas eu vou dizer para você, doutora, não tem. Sabe por que não tem? Que isso aqui é só aqui e daqui não vai sair. Vai sair sim, vai para fora. Porque esse mal não veio para me destruir, ele veio para modificar alguém que estava do meu lado. Essa coisa veio para modificar alguém que estava do meu lado, comadre. Não foi uma doença que veio para mim, entendeu? Então, assim, e realmente aconteceu. E aí, assim foi. Mesmo assim, para garantir, fizeram, né, um quadrantezinho na mama direita, só para ter certeza, tirar o material e fazer outro exame para saber. E ok. Depois disso, eu fiz 18 sessões de radioterapia, não senti nada. Fiz depois 8 ciclos de 14 dias seguidos da quimioterapia oral, que é em comprimido, que recentemente o SUS adquiriu, né? E aí me colocaram também nesse tratamento e eu fiz. Que esse eu tomava em casa, 4 comprimidos de manhã e 4 de noite. E assim foi. E eu tô aqui, eu nunca senti nada, eu nunca senti uma ânsia, eu não... Sabe, assim, quando eu vejo essas pessoas, o pessoal dizer essas pessoas debilitadas, e eu me lembro que eu tinha um problema, mas assim, porque é real, mas eu não vivo minha vida triste, eu não vivo uma vida assim, sabe, como se eu estivesse doente, como se eu fosse morrer a qualquer momento. Tudo bem. Quando você tem um diagnóstico desse, você diz assim, meu Deus, eu vou morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Só que quem tem um problema desse acha que vai morrer logo. Já, né? Entendeu? Então, assim, você começa a viver um dia de cada vez. Por que é um dia de cada vez? Nossa vida real, mesmo você não tendo problema nenhum, é um dia de cada vez. Só que a gente que tem um problema como esse, ou que teve, passa a ser, esse um dia de cada vez passa a ser muito real. Se eu agradecer a Deus todo dia de manhã por estar acordado, por acordar e com vida e com saúde, hoje eu agradeço o dobro. Hoje eu não agradeço só por mim. Todas as pessoas que me são caras, eu coloco todos eles. Sabe, essa força que você fala, me veio na cabeça agora, lembrando que a gente perdeu uns 2 meses atrás. Praticamente, comparando com a sua idade, é uma menina. Seria a sua filha, praticamente. Sim. Novinha, né? 28 anos. Descobriu o câncer, né? No útero. Não tratou, ou não quis se tratar. Deve ter passado 1 ano, ou menos. Ela acabou morrendo. Existe isso também. A doença em si, ela não é que ela não mate. Ela pode, sim. Somente se você descobrir ela muito tarde. Quanto antes, melhor. Mas a cabeça, é isso aqui, que derruba muita gente, comadre. Muitas pessoas que estão enfrentando esse problema se deixam abater. Elas se deixam. Elas se abandonam. Elas não procuram tratamento. Ou aquelas que já dizem que, então não vai ter jeito, eu não vou fazer nada. E aí deixa a doença tomar conta. Mas é exatamente isso que eu estou te falando. Essa força, essa fé, ela é muito importante. Nessa hora, principalmente nessa hora, na vida toda ela é. Mas nessa hora ela tem um ponto muito mais. E assim, eu queria fazer um comentário. Olha, a gente é comadre, né? Uhum. Mas a
A Edna não tem filho. Sim. Não. Ela não morava com, né, já eram, né, esposos, mas não morava junto. E eu acho muito surreal ela ter, tipo, muita gente quer se agarrar a alguma coisa quando tá doente, né? Sim. Eu quero viver pelos meus filhos, eu quero viver ainda pelo meu Uhum. marido. Mas, sabe, o querer eu falar sobre a sua doença e essa força que te ajudou, né, Uhum. nesse desafio da sua doença, eu queria trazer, né, uma consciência para pessoas que talvez querem viver pelo outro, não Sim. viver por si Por si mesma. mesmo. E a gente delega essa força para o outro. Mas às vezes eu acho que a ficha pode cair quando você talvez tem um diagnóstico como esse, que talvez a sua família esteja do seu lado, ou talvez não esteja, mas você pode deixar se abater, né? Sim. E eu deixo registrado aqui que a participação de Jeová na minha vida foi muito importante. Foi um divisor de águas, foi um antes e um depois. E ele teve ali, ó, o tempo todo, porque na maioria das vezes, dos casos, os homens se Separa, né? separam, eles Separa. deixam a companheira nessa hora. Ele não, ele já fazia. Eu costumo dizer que ele chegava em casa do trabalho, ele ia fazer comida e tal, e depois disso, então, ele fazia tudo. Ele fazia tudo, não era mais só comida. Ele fazia tudo. Porque até você se recuperar, você fica com, né? É uma operação, você fica com um negócio aqui, com essa coisa no líquido, né? Uhum. Então, assim, e fazer o curativo, trocar o curativo. Tudo foi ele. Ir para a quimioterapia junto. E, sabe, lavar louça, lavar roupa. Tudo ele. Ele tomou de conta de tudo. Assim, houve uma. Ele já era esse ser humano, só que ele. A Né? gente né, se diverte muito quando a gente se junta, né? Uhum. Ele é assim, ele tem esse carisma de. Sim. E eu vejo vocês parecem duas crianças, né? Sim. Quando... É, nós dois juntos somos, não. E assim, a energia de vocês é muito grande, assim, quando tem vocês dois juntos aí. Eu gosto, realmente eu gosto, porque para mim, as pessoas, mais que todo carismáticas, alegres, é como Uhum. como é que eu falo? É uma energia que talvez recarga no meu dia a dia. Lá, Sim. quando eu trabalhava, né, perto de vocês, eu ficava assim, eu ficava rindo. Sim, você ria, vai. Então, assim, tem ambientes, tem amigos, tem pessoas que talvez, assim, nesse termo a gente se distancia um pouco, né? Eu Uhum. estava também um pouco, né, Sim. passando por alguns problemas também psicológicos, né? Uhum. Assim, a sua doença era real e ele, tipo, mostrou, né? Mas a doença psicológica, que é a depressão, muitas vezes é silenciosa, né? Sim. E às vezes a gente mantém ele no total, na total escuridão, por quê? Porque muitas vezes a gente não quer, né? Por questão de orgulho, por questão de talvez se sentir de não querer que seu silêncio seja invadido, a gente, né, se esconde, fica como uma máscara e você Sim. sozinho sofre, né? Sim. Então, assim, eu tava com muitos problemas também, assim, psicológicos, né? E depois a gente se uniu de novo, estamos aqui na caminhada. Né? E eu quis que você viesse aqui para compartilhar, né, a sua história. É uma história que talvez, né, é, é muito significativa para muitas pessoas Sim. que perdem a fé diante de um De um diagnóstico, diagnóstico. É muito entendeu? importante se manter na fé. É muito importante, porque assim, a gente é muito, nós seres humanos somos fortes, mas somos frágeis. Tá Uhum. demorando, né, comadre? Não, Mas tranquilo. assim, é isso que eu tô falando pra você, você tem que
e se colocar mesmo, sabe? Diante de Deus, assim, ó. Você diz assim, ó, se o que tiver que ser, será. Mas você tem que ter essa coisa de com você mesmo. É claro que eu me preocupo com a pessoa que está comigo e ele está do meu lado. Eu vou dizer para você, eu não vou dizer para você que eu nunca tive nenhuma crise de ansiedade, eu tive. Mas eu não aceitei, comadre. Eu não aceitei. Eu tive por 2 vezes. Eu acordei. Sabe você acordar com uma sensação de que. É uma sensação muito ruim que eu que acho que aquilo ali deve ser ansiedade, deve ser alguma Uhum, coisa dessas doenças aí que eu. uhum, Sabe? Que eu sou muito assim, resistente. uhum. E aí, de você procurar ar para respirar, de você. E você não. Parece que você tá num lugar que você tá preso. Você, é uma sensação horrorosa. E aí eu, no meio da noite, uma vez aconteceu isso comigo, e eu falei, Senhor, aí eu comecei a rezar. E ele tava deitado assim do lado, eu só peguei assim, sabe? Botei a mão em cima dele, assim. Aquilo ali já me. Eu falei, Senhor, por favor, eu só quero dormir. Por favor, Pai, me permita dormir agora essa noite. E pronto, acabou. E ali botei a mão em cima dele, assim, aquele foi um conforto, sabe? Então, assim, por isso que eu falo que Deus é muito presente na vida e tudo que você pede, Ele dá. Você tem que estar preparado e você tem que saber pedir. Quando você for pedir qualquer coisa para Deus, peça direito. Porque Ele vai te dar. Se tu estiver preparada, Ele vai te dar. Não te preocupa. Se Ele não deu ainda é porque você ainda não está preparada. Mas você pode ter certeza que sua oração não fica sem resposta. Ah, é engraçado que, que eu queria sempre trazer pessoas do meu convívio, Hum, desde muitos anos atrás, para, sabe, compartilhar histórias, compartilhar a vivência, sim, compartilhar os desafios, compartilhar eh, tantas coisas que a gente passa no dia a dia que às vezes a gente, né, vamos falar assim, como um desabafo, mas que hum, muitas vezes talvez são alegrias ou tristezas, né? Mas sim, de qualquer modo é uma coisa que a gente sente. E, e depois que eu entrei naquela, após a pandemia, né? sim. Naquela sala, com junto com 6.000 pessoas ali, Hum. para fazer aquela imersão, que é louca, tá? Não é para Você tá falando daquela imersão de 3 dias? de 4 dias, né? 4 dias, meu Deus. Mas foi bom. Não tem parado até hoje de eu ter assim essa sensação e essa certeza de que o Senhor tem sido tão direto em muitas coisas, em muitas direções para a minha vida. E ele é assim mesmo. Você fica assim, meu Deus, é isso mesmo? Sabe, assim, as coisas acontecendo, e se você demora a cair a ficha, você. Mas por que isso? Por que isso? Aí não, mas uma hora ele manda a resposta. É por isso, é por isso, por isso. Assim, a gente se distanciou, mas Uhum. antigamente, lembra quando a gente ia fazer naquelas palestras lá, doida para Sim, comprar produtos? sim. E que a gente tinha certeza de que alguma coisa, em algum momento, ia unir um propósito, fosse separado ou junto. E aí eu percebi, né, Uhum. que Deus dá pequenos sinais na sua vida. E muitas vezes a gente traz, talvez, coisas para fazer distrair e não cumprir o verdadeiro propósito que você tem que cumprir, porque está no seu. Deus já colocou no seu Tá radar ali no tudo. seu script. E você não pode fugir. É. Não adianta, viu? Não adianta. E eu falo muito assim porque eu tinha esses, né? Eu falo porque eu fico é, muito surpresa porque você, quando me conheceu, me passou muitas coisas, muita força, muitas coisas que eu nem sabia. Então, assim, foi uma conexão, Sim. mas que, assim, por um tempo curto,
foi, mas agora juntou e eu vejo que a superação da sua doença fez com que eu me fortaleça mais ainda, Isso é bom, comadre. Fico feliz. porque eu fui levada à força para poder fazer uma transformação em mim. Não foi uma coisa que talvez foi planejado, programado. Não foi, foi a força mesmo. É, e era assim, ó, vai doer isso? Pague mesmo, sabe? E eu tava fazendo assim, que nem, sabe, o robô Uhum, que tá no automático sim. e que não tá raciocinando. Era assim. É tipo, eu tinha feito uma oração no Templo de Salomão que nunca mais ia pisar naquele lugar. Que aquele lugar era lugar de pessoas que roubam dinheiro, de ladrão, não sei o quê, né? Uhum. E eu falei, mas Senhor, me mostra o caminho. Me mostra o caminho porque eu tenho tido muitos pensamentos de morte. A morte está me perseguindo. E assim, no meu sono era recorrente. Todos os dias eu morria. Todos os dias no meu sonho eu estava fugindo, fugindo, fugindo. E antes de acordar eu morria. Mas é que a sua morte não era morte para morrer. Você tinha que morrer pro velho e nascer pro novo. É a E, é, sua ressurreição. e aí, quando eu peguei aquele livro, O Poder da Ação, e naquele livro eu vi aquele folheto, eu falei, o que que é isso aqui? Eu só deixei e todo lugar me perseguia. Todo lugar. Era como Deus me mandando um convite. Uhum. E eu estava com muitos pensamentos fortes e sérios Uhum. de morte. Comadre, eu tinha até já o script da carta que eu ia escrever para o meu marido. Hum. Por que que eu estava tomando essa decisão? E tudo isso acontecendo e você deixando a gente de fora, né, comadre? E, e aí aquele folheto me perseguia assim. Eu estava ali, eu estava ali, eu estava varrendo, estava ali. Estava tomando café, estava ali. Eu falei, o que que é? E eu entrei lá. Depois que eu entrei, né, o robocinho entende, né? Mas ainda bem que o robocinho, para esse momento, foi do bem, né? Sim. Podia ter sido do mal. Uhum. E aí aquele cara falou sobre o último recomeço. Olha só, o último recomeço. Se não me lembro, se mais não me lembro, era bem no comecinho de outubro de 2021. E aí, eu sem mais delongas, eu comprei esse ingresso porque eu senti que era para mim. Uhum. E depois que eu fui naquela imersão, eu voltei com uma missão. Tinha sumido tudo. Essa vontade de não querer viver mais, essa vontade de não querer realizar essa vontade, tinha sumido tudo. Aquelas vontades que eu tinha de talvez acabar com minha vida, sabe? E eu tava vendo uma nova criatura ali. Por isso o sonho de morte. É questão de. Tem que interpretar, você sabe, né? E, e aí depois eu tenho, sabe, eu tenho olhado para todas as pessoas hoje em dia com, assim, com mais misericórdia. A gente muitas vezes, a gente pensa que tem que julgar o outro, mas quem nós somos para julgar o outro? É isso aí. Então, é,
eu acho que muitas coisas que a gente conversava, porque você passa uma convicção daquilo que você sentia sobre Deus, era muito real. E assim, e os lugares que você me apresentou, a forma como você me apresentou o Brasil, que a gente ficou muito, né, Sim, muito próximas, né? sim. Então, fez com que eu, né, eu fosse, eu lembro até, eu falo assim para as pessoas só, mais que tudo para as minhas irmãs, eu falo assim, sair do meio da talvez daquelas pessoas que pensam igual e ir para o outro, para pessoas que pensam diferente e são gratas e te dão pequenas conexões, pequenos ajustes para você crescer, são esses lugares aonde a gente tem que estar. Sim. E você tem sido isso no início da minha jornada, depois que, né, pegou o fogo, né, o incêndio lá, e você veio, lembra, me ajudou a arrumar o CNPJ do meu marido, Uhum. porque eu era muito, assim, leiga em muitos campos, né? Sim. E assim, gente, tenha pessoas como a Edna, que talvez você, né, tem do seu lado, pessoas assim, que falam a verdade. Muitas vezes dói, mas não vai doer muito quando você relembrar na frente. Porque essas pequenas palavras que são feitas de verdade, muitas vezes mudam naquele momento e quando você vê do futuro para o passado, você vê que essas pequenas ações dessa pessoa, que talvez você achou que era uma crítica, vão fazer diferença na sua vida. É sobre isso. E eu agradeço você por ter sido essa pessoa até esse momento. Né? É. Porque você me mostrava muitos lugares assim, tipo nos ensaios, né? Uhum. Mais ou menos, ó, é isso, é esses lugares aonde você tem que ir, né? É esses lugares que talvez você tem que frequentar, né? E isso tem feito muita diferença. E assim, e hoje em dia, sabe, entender que você venceu aquela doença, que a doença muitas vezes transformou, né, o seu cônjuge, o seu amor do seu lado para o bem. Às vezes a gente se sente muito inspirado, né? Sim. Porque muita gente desiste, como a história daquela menina. Tão É jovem. nova, jovem, né? E eu já vi até a minha irmã, né? A minha irmã mais velha, querer desistir da vida. Uhum. E a gente levou para o Peru e aí ela teve, né, lá um cuidado, né? E aí ela acabou melhorando e agora tá bem, né? Mas assim, as pessoas fazem diferença. As pessoas que acolhem. Sim. E eu acho que a participação do professor foi uma, uma parte essencial, né, Sim. para te ajudar para subir a estima, né? Que eu vi no status do, do Facebook, ele cortou também, né, o Foi. cabelo. Um belo dia ele chegou, raspado aí, os alunos fizeram a chamada com ele, né? Que os alunos Uhum, mesmo, os alunos que já passaram por ele ainda hoje, né? Eles uhum, têm grupo, aí faz chamada de grupo com ele, porque gostam dele, né? Aí ele foi e falou assim, você raspou careca, né? Ele porque aí foi explicar o porquê, né? Foi dizer uhum. por que tinha feito, por que tinha raspado. Que era porque eu tava passando por a doença e tal, e aí fez junto.
E, né, nossos minutinhos já estão acabando. Eu queria que você desse um conselho para as pessoas que estão, né, que que estão ouvindo, que vão ouvir, né, aí de casa, que você passasse aquela força que você tem, aquela força. Talvez não seja em termos de saúde, talvez em termos de um desafio financeiro, de um desafio conjugal, de um desafio talvez de criação de filhos, porque a gente tem tantas áreas da nossa vida. Tem tantos problemas. Aí, pá, uma coisa interessante que aconteceu essa semana, uma discussão, né, Jeová e eu, tal. Aí ele falou: "Ah, você não quer que eu volte? Você não quer que eu volte para casa? Você fala que eu não volto." Aí eu falei assim: "Você está falando por você, não fale por mim." E eu já lhe disse uma vez e lhe repito: eu só perco você para a glória de Deus. Você entendeu? Entendeu? Nossa, só, meu filho, porque aqui não tem essa não. Você entrou porque você quis. Pois agora você não sai mais. Você já sabe disso, né? Que para sair, um tem que ser no caixão. Tá sabendo, né? Sobre isso. Então, vai ter que aguentar. Mas é bobagem. Normalmente, na maioria dos tempos, nós somos assim. Somos zoeira, nós somos brincão. Somos brincalhões, a gente dá muita risada junto. A gente Eu dá... sei. nós temos uma relação muito bacana. É por isso que já são 27 anos, né, comadre? É, Então, muito assim, tempo. é uma coisa de doido. Mas o que eu tenho para dizer para as pessoas é, em situação, qualquer que seja a situação, seja você por você, porque para a gente cuidar de alguém, nós temos que estar bem primeiro. Até um avião, quando ele vai cair, ou tá lá naquela. As pessoas têm que fazer o quê? Primeiro cuidar de si para depois cuidar do outro. Porque se você não tiver condição, como é que vai ser? Então, assim, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde, não só a saúde física, mas aqui, ó, que é a Mental. principal. Essa é a principal. E a Total. fé, minha gente, vamos viver pela fé. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, o maior poder sobre a terra chama-se oração. É o maior, porque tudo na minha vida eu coloco Deus na frente. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu coloco ele na frente. Quando eu falo isso para você, não é porque é uma palavra bonita, não, é porque é a minha vivência, é a minha experiência. E eu acho que você ser positivo em todos os aspectos da sua vida faz grande diferença. Porque não é que eu não sou de ferro. Eu sou um ser humano, eu tenho muito. E sou frágil diante do problema dos outros, principalmente, eu sou mais frágil. Eu resisto, eu aguento mais o problema comigo do que com os outros. Quando é com o outro, eu me sinto mais frágil. E mas é sobre, sabe, de você se gostar, de você se amar, de você se priorizar, não esquecendo o outro, mas você primeiro cuidar de si para você poder cuidar de quem você ama. E a fé. Eu acho que a fé é o princípio básico para tudo na vida. E ter fé, gente, é como você tem que ter fé como uma criança. E por que você fala como uma criança? Porque se tu colocar uma criança em cima de um muro e você disser pula, você Ele pula. pode se preparar porque ele vai pular. Ele não vai perguntar, ele pula. E então eu costumo dizer que ter fé é você colocar o pé, tendo certeza que Deus vai colocar o degrau. E isso não é, infelizmente, não é para todo mundo. Nem todo mundo tem essa, já chegou nesse patamar, mas é surreal. E é o que faz toda a diferença na vida da gente. Quando eu estava no último dia de quimioterapia, eu resolvi estrear o Caio. O Caio é o quando tem qualquer coisa, qualquer probleminha, você vai pro Caio, que seria a emergência. E aí o professor ficou doente durante 15 dias com diarreia, e aí eu fiquei junto. Por quê? Porque quando as coisas é com pessoas que estão do meu lado, me afeta mais do que quando é comigo. Tá entendendo como é que é? Se ele fica doente, eu fico doente junto. E aí, aí eu fui. E aí, quando todo mundo, eu fiquei lá o dia todo, aquele negócio, o último dia de quimioterapia, meu Deus do céu. E aí, moça, quando é que vão me liberar? Não. Aí a moça era pra colocar o negócio aqui em mim. Ela disse, sim, você é o quê? Eu falei assim, eu sou paciente. Mulher, você não tem nem cara de paciente, por isso que eu passo por você, eu tô achando que você é alguma companhia. Eu tava no último dia de quimioterapia, a mulher disse que eu não tinha cara de paciente. Entendeu? Então isso tudo, quando você é por dentro, vem pra fora. E aí todo mundo tinha a mesma coisa, sabe? Eu vi as pessoas isso, as pessoas assim, outras que...
Eu fiz todas as minhas quimioterapias em jejum, comadre. Em jejum. Podia ser 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde. Eu estava em jejum. Quando eu disse para a enfermeira que eu ia fazer minhas quimioterapias em jejum, ela disse, mas você não pode. Eu falei, por quê? Ela, só se você for o Highlander. Eu falei, e se eu for? Pois eu vou fazer em jejum. E eu fiz todas. E sem contar que muitas vezes o jejum é surpreendente, né? Eu já fiz um jejum de 1 dia e 3 dias. De 3 dias é surreal, viu? Eu Três vou dizer uma coisa pra dias. você, comadre. 48 horas de jejum, plena 1h30, 2 horas da manhã, eu tava fazendo polichinelo em casa. Com tanta energia que eu tava. Eu falei, será que eu tô drogada? Misericórdia. É, eu já fiz de 3 dias É e eu surreal, viu, tava. Igor? É, É coisa de eu doido. acordei meia-noite, e eu tava fazendo o balanço patrimonial, Aí. o orçamento familiar, Ó, a sua meia-noite. mente. Gente, é surreal. O jejum é surreal. E o meu esposo falava assim, ó, come alguma coisa, você vai desmaiar. E eu tava trabalhando, normal. Nem fome sentia. Eu fiz de 3 dias também. Eu faço uma vez por ano. Nossa, é muito surreal. Sabe? Porque nesses 3 dias aí, o seu corpo ele faz um reset. É reset que fala? Ele reinicia. Mas olha, vou te falar, tem que ser a base de oração, tem que ser com um propósito. E, e, e sei que todas as coisas vão acontecer no tempo Quando a coisa determinado. estiver muito difícil, você ora. Agora, se ela estiver mais difícil ainda, se o Jejuar. demônio tiver. Aí você jejua. Porque com oração e jejum, não tem demônio que segure. Não. Ele não aguenta. Pode ter certeza, viu? Isso é bíblico. Chegamos para nossos minutinhos aqui finais, né? Muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço pelo convite. Me sinto lisonjeada. e espero que a gente venha compartilhar mais histórias, né? Histórias bem extraordinárias, Amém. que eu sei que esse aqui é o início de uma nova vida após a sua Eu doença. creio, eu recebo e agradeço. Então, prepare aí de casa que a gente vai vir com muitas mais histórias relevantes, mais histórias extraordinárias aqui com a minha comadre, a pessoa que me ensinou como se tem que viver e como se tem que agradecer. É um país tão maravilhoso que te Isso acolhe. aí. Então, assim, e para agradecer todos vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de compartilhar esse episódio extraordinário, porque são pequenos insights que talvez pode fazer muita diferença na vida do outro. Talvez você acredita que alguém que não tem essa força, mas alguém que superou uma doença como o câncer pode fazer diferença na vida do outro, e compartilhando esse vídeo você pode ajudar muitas pessoas. Você estará contribuindo com a vida do outro. E eu agradeço a todos vocês pela sua paciência, pela sua presença, e até nosso próximo episódio no nosso podcast. Gratidão a todos.